falou assim, eu não quero trabalhar igual meu pai. No caso, eu não quero trabalhar na empresa do meu pai. E a pergunta do pai foi, pô, como que você não quer? Porque todo dia você chega em casa reclamando da empresa e reclamando dos negócios. É que um ambiente positivo, otimista, já tem muitos estudos que falam sobre isso. Aumenta muito a produtividade, mas muito mesmo. As casas orientais antigas, as entradas das casas eram menores do que as pessoas. Para que toda vez que você entrasse em casa, você se curvasse e entendesse que você está entrando em um novo ambiente, num ambiente que de alguma forma é sagrado. Se curvar para entrar em um ambiente é uma forma de ser sagrado. Tem muita gente que está fazendo isso. Então, eu tenho 10 anos de experiência. Campeão, se você tem 10 anos que foi 10 anos iguais, certo? Não é 10 anos de experiência, é 10 vezes a mesma coisa. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você. Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, meu sócio parceiro aqui na Venda Mais, pilotando mais um nosso programa semanal de Vendas, Gestão e Liderança, o podcast VM. Como o Marcelo falou, que você não ouviu, mas aqui nos bastidores estava falando, ele falou, bora! Vamos! Né? Tipo, começou o ano, esse é o primeiro podcast do ano, bora! Né? O assunto de hoje é otimismo. Se você está nos vendo, nos ouvindo agora pela primeira vez, feliz ano novo para você. Vai ser um ano fantástico, cheio de desafios, como é para ser, mas vai ser um ano muito bom. Então, curta, comente, compartilhe, coloque aí lições que você teve em 2023, o que você está planejando para 2024, o que você está vendo, qual que é o cenário, perguntas, dúvidas, o que a gente, Marcelo e eu, estamos vendo em relação a 2024, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas o tema principal é começar o ano com a energia correta, certo? Com o foco correto, que é uma visão otimista, um otimismo assim do líder e passar isso para a equipe. Marcelo, com você. É isso, Raul. Bora, né? Bora! Feliz ano novo para quem está nos ouvindo agora no começo de 2024, você está ouvindo depois, então feliz ano novo também para todos vocês. Eu vejo muito líderes que nos ouvem, né? A importância da gente construir um discurso positivo para o começo do ano. Sabe, eu vejo que a gente não se preocupa tanto com isso, mas o drive que a gente vai dar para a equipe, o direcionamento que a gente vai dar para a equipe mental, ele vai repercutir no grupo. Eu sei que isso está diretamente ligado a suportar e superar os desafios que a gente tem tido e, enfim, que vão continuar aí, mas ter uma visão otimista e transmitir isso para o grupo é super importante. Eu sei que o líder tem como função manter o grupo atento, manter o grupo sempre de olhos vidrados, sempre muito espertos assim em relação às movimentações do mercado, mas ter uma visão otimista também torna esse caminho um pouco mais leve e, acima de tudo, torna esse caminho mais possível. Porque o que eu vejo é que, às vezes, o líder fala assim, vamos crescer tanto no próximo ano, e o discurso dele é super preocupado e pessimista. Então, você vai falar, peraí, tem que ter um pouco de coerência nesse processo, e transmitir esse otimismo é algo super importante. E eu não tenho certeza que quando a gente passa isso para a nossa equipe, de alguma maneira a gente está passando isso para a gente mesmo, né? A gente está construindo na nossa cabeça um pensamento mais positivo, um cenário mais positivo. Esses dias eu estava ouvindo um economista é sempre perigoso, né? Nessas tendências, né? Mas ele começou a falar algumas coisas super importantes sobre o mercado, balança comercial, tudo isso daqui. Por exemplo, balança comercial no Brasil está super positiva, né? Espero que quando você estiver nos ouvindo continue assim. Mas a gente teve um ano de balança comercial muito positiva, entrou muito dólar no mercado, tem muita grana dentro do Brasil e fora do Brasil por causa de petróleo e outras coisas mais. A balança comercial está bastante positiva. Então, veja, tem indicadores positivos no mercado. Tem os juros em queda, tem um movimento importante aí acontecendo que teoricamente não para tão cedo, a não ser que aconteça uma tragédia, mas se acontecer a tragédia também, vamos lá. Mas tem um movimento de queda de juros, de balança comercial positiva, de um dólar um pouco mais estável do que estava antigamente, ou seja, tem um cenário que é positivo, certo? E a gente precisa transformar isso em ações dentro da nossa organização e, acima de tudo, no discurso do líder. O seu discurso líder é super importante para direcionar a sua equipe agora para 2024. Por isso que eu falei, olha aqui, eu vou trazer para vocês aqui, aqui o meu lado nerd aqui, é o capitão, o verdadeiro, não é esse falsificado que tem agora, foram fazendo geração filho, tem um filho dele, neto dele agora, tipo, você vai mostrando, né, que nós estamos aí faz tempo rodando aí no mercado. Mas o Capitão Kirk, eu gostava porque os Klingons atacavam o cara
e a nave balançando, as coisas, né, pegando fogo, aquelas faíscas de Hollywood, e aí ele sentado na cadeira dele, sem se despentear. Olha que é difícil não se despentear, mas acho que, né? Então, e aí ele dizia: o Rura, não sei o que tá, ou não sei o que, papai. Ele ligava para mascote, não sei o que, né? Apertava o botão e falava no tipo, né? Então, ele estava calmo e tranquilo, e era assim: nós vamos sair dessa. Nós vamos sair dessa. Tem uma coisa que o Jim Collins fala muito, que é o paradoxo de Stockdale, que foi um comandante que ficou preso, né? Foi torturado, campo de concentração, né? E o Jim Collins, quando foi entrevistar esse almirante, ele perguntou: como você conseguiu ficar tanto tempo preso? Ele era a pessoa mais graduada no campo de concentração, então, por causa disso, por ser o líder, ele, né, foi torturado mais vezes. E o Jim Collins perguntou para ele: como você conseguiu, né? Foi o otimismo? E ele falou: não, os otimistas morreram de coração quebrado. Porque eles diziam assim: vamos nos soltar na Páscoa. Aí vinha a Páscoa e ia embora a Páscoa e não nos soltavam. Vamos nos soltar na Ação de Graças. Vinha a Ação de Graças e ia embora a Ação de Graças, não nos soltavam. Vamos nos soltar no Natal, não nos soltavam no Natal. Não sei. Chegava uma hora que o cara quebrava. Porque o otimismo não tinha um embasamento, então não tinha fundamentação, criava frustração e as pessoas desistiam. Ele disse: a única coisa que realmente tem força é o que ele chama de otimismo realista. E o que ele chamou de otimismo realista foi: eu estou preparado para a dificuldade, eu sei que vai ter, mas eu tenho certeza absoluta, e ele usou o termo, inclusive, fé absoluta, de que eu vou conseguir no final. No final vai dar certo. Mas veja que é um processo de que eu entendo de que terei dificuldades. O meu otimismo não é um otimismo imediatista, de curto prazo, um otimismo meio ingênuo, de achar que tudo vai sempre dar certo. Aquela história de que, né, tem aquele gráfico que as pessoas de baixa performance acham que o sucesso é assim, o caminhar deu tudo certo, aí que lindo. Não é. A vida é assim, é um passo para frente, 2 para trás, aí 3 para frente, aí vai, volta, corre. Então, esse otimismo tem que estar presente no líder, tem que estar presente e tem que lembrar que nós vamos passar por desafios. Aliás, é por isso que a gente está aqui. Se eu parar para pensar, por que nós estamos trabalhando? Porque nós temos emprego, certo? É para resolver desafios. Estamos aqui para resolver pepino. Então, entenda isso, certo? Viva isso e aceite de que vamos ter este balançar. O navio pode ir um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, mas nós temos um norte, sabemos para onde está e, mais importante de tudo, confiança, fé inabalável de que no final vai dar tudo certo. Marcelo, mais algum ponto aqui para reforçar? Não, é isso. Mais esperto que o diabo, né? O seu número 2 tem que acreditar fortemente no sucesso, tem que ter fé no resultado e fé no sucesso, porque isso, de alguma maneira, vai construir o seu resultado. E eu quero falar uma coisa para vocês aqui, que são líderes, que são empresários, que estão nos ouvindo, e eu acho que isso é super importante, sabe, a gente conversar aqui. Eu acho que eu já falei num podcast sobre isso. Se eu não falei, eu quero repetir aqui para vocês. Quando a gente tem uma visão positiva do nosso trabalho, a gente transfere para a nossa equipe essa visão positiva do nosso trabalho, e isso é extremamente importante. Como já foi falado aqui pelo Raul, nós transmitimos para a equipe que sim, se tivermos desafios, vamos superar esses desafios juntos, mas quando a gente leva essa visão positiva para dentro da nossa casa, a gente inspira também os nossos filhos, sabe? Ano passado, ano retrasado, eu fiquei muito impressionado, porque duas pessoas, um cara que eu sou muito amigo, o filho falou assim: eu não quero trabalhar igual meu pai. No caso, eu não quero trabalhar na empresa do meu pai. Daí a pergunta do pai foi: pô, como que você não quer? Porque todo dia você chega em casa reclamando da empresa e reclamando dos negócios. Então eu não quero trabalhar na empresa do meu pai. Então entenda o quanto essa visão negativa, ela pode influenciar a sua equipe, ela pode influenciar seu filho a tomar decisões que podem ir para o seu caminho, para a sua empresa, para o seu negócio, ou pode ir para uma coisa completamente diferente, porque ele vai olhar e falar: pô, parece que a vida do meu pai no trabalho dele é só sofrimento. Então você imagina que se o filho dele tem essa visão, imagina a equipe que escuta ele reclamando e dizendo que está preocupado o tempo inteiro. Preocupação é algo normal, todo empresário é meio paranoico, né? Sempre tem aquela visão: pô, se acontecer isso, se acontecer aquilo, isso tudo é normal, certo? Mas transmitir uma visão positiva faz um ambiente fluir de uma maneira diferente e também transmite coisas para dentro da sua família que muitas vezes você nem imagina. E isso pode você estimular o seu filho, estimular todo mundo a conseguir um resultado melhor e a querer seguir o mesmo caminho ou afastar do caminho. E o otimismo é justamente para
né, para atrair. Aqui eu tenho duas coisas interessantes. Uma história que eu lembrei de uma coisa que a gente publicou na Crescimento Pessoal e Motivação, quando a gente era uma revistinha pequena, só focada em histórias de motivação, e é de um cara que quando chegava em casa, e antes de entrar em casa, ia e ficava, meio que abraçava, né, segurava uma árvore. E ficava ali uns 5 minutos e depois entrava em casa. Ele, todos os dias, antes de entrar em casa, ele parava, ficava com a árvore e depois entrava. A gente ia perguntar, né, o que você está fazendo? Ele disse, antes de eu entrar em casa, eu deixo eu chamo ela a árvore dos problemas. Eu chego e deixo meus problemas aqui. E ele fala, é incrível como eu entro mais leve na minha casa. E no dia seguinte, quando eu volto, eu tenho que passar por essa árvore. A maior parte dos problemas já não está mais ali. Eu falei, puxa, eu acho que é muito legal isso, mas esse momento quando eu vou fazer essa transição do trabalho para casa, né? E quem tem home office tem que aprender a fazer isso, né? Porque agora tem o híbrido, né? Como é que eu faço essa mudança, esse clique de que uma coisa que eu estou carregando não afete os outros, né? Então, mas veja que isso acontece também quando uma reunião não foi muito bem. E agora eu estou indo para outra reunião. Eu fiz uma visita, eu fiz uma ligação e não foi muito bem. Eu carrego isso, não. Eu tenho que o tempo inteiro olhar e me reconectar. O otimismo é importante por isso, porque me reconecta, né? E tem outra coisa que é muito importante, que o Marcelo estava falando, de, né, como a gente influencia nossa equipe, que a gente emana energia e ondas, né? Então, a líder tem a capacidade, né, de fazer com que o ambiente energize mais ou desenergize. Outro dia eu estava conversando com um empresário, fazendo mentoria, e estava comentando de um livro que se chama Positividade, de um estudo que foi feito por uma psicóloga americana, que fala de 3 comentários positivos para 1 de melhoria ou negativo. Então, que esse seria o equilíbrio. E eu falei para ele, quando você hoje está fazendo suas reuniões, você acha que você está respeitando esses 3-1, né? Do tipo, nós estamos fazendo 3-1, ou ele falou, Raul, está completamente invertido, e para mim deve estar 4-0 para o outro lado. Ele falou, eu não sou mais eu mesmo. Eu estou pesado, eu estou carrancudo, E aí, então, eu comecei a falar para ele, não só o exercício da árvore de sair do trabalho e lembrar de vamos respeitar isso aqui, estou indo para um outro lugar que é quase que sagrado, estou indo para minha casa, para o meu lar, etc. Tipo, entenda isso até para se recarregar energeticamente, mas no dia seguinte e durante o dia também relembrar de se recarregar psicologicamente e emocionalmente para estar sempre bem, né? Porque senão o próprio líder vai tendo um discurso que teoricamente é otimista, mas você vê que na energia da pessoa não está, né? E é isso que o Marcelo está falando. Então, você que é líder, está nos ouvindo, lembre de exercitar isso e lembre que isso te energiza, que um ambiente positivo, otimista, já tem muitos estudos que falam sobre isso, aumenta muito a produtividade, mas muito mesmo. Então, e note que o otimismo, de novo, é realista e não precisa você fugir de alguns assuntos, etc. A questão é, eu estou lidando com isso de maneira positiva. Então, super importante, Marcelo, obrigado por compartilhar. Deixa eu só entrar aqui para lembrar uma coisa que é super bacana, né? Você falou da árvore na entrada da casa, tudo, né? As casas orientais antigas, as entradas das casas eram menores do que as pessoas, para que toda vez que você entrasse em casa, você se curvasse e entendesse que você está entrando em um novo ambiente, num ambiente que, de alguma forma, é sagrado. Se curvar para entrar em um ambiente é uma forma de ser sagrado. Eu acho que isso é super bacana, sabe? Porque eu vejo que às vezes a gente entra na nossa casa e carrega todos os males do mundo para dentro da nossa casa. Isso faz mal demais, faz mal para a gente, faz mal para nossa família. Então o Raul falou ali da árvore na frente da casa, lembra disso das árvores das casas mais antigas, tradicionais no Japão, onde as pessoas se abaixavam para conseguir entrar e dessa maneira reverenciavam um lugar que deve ser sagrado, onde os problemas não devem entrar. Eu sei que nós estamos misturando o assunto otimismo com alguma maneira de energeticamente ser mais saudável, mas eu acho que isso é super importante para a gente ter um 2024 melhor. É difícil de ser otimista, eu sinto isso eu mesmo, quando eu estou cansado, quando eu estou com dor de cabeça, quando eu estou mal, assim, né? Tipo, o otimismo, ele é frágil, né? Tipo, ele precisa, cara, e principalmente quando você está tendo uma demora de colher resultados de coisas que você está fazendo. Às vezes você, né, planeja, faz, executa, e demora, e daqui a pouco o otimismo começa a ser atacado, coitado.
né? E aí, então a gente tem que proteger o otimismo. E, Raul, super importante isso daqui. A gente fala com líder, né? Quem nos ouve aqui, a maioria são líderes, né? Pô, às vezes você tem a sua sala na empresa, cara, e você cuida muito pouco da sua sala da empresa, sabe? Esses dias eu fui visitar uma empresa, a gente sempre está em empresas, né? Aí o cara entrei na sala dele, do líder, uma multinacional, e aí ele falou assim: você quer? Eu gosto de tomar água com gás, quer uma água com gás? Eu tenho aqui uma maquininha que faz água com gás. E eu olhei a sala dele, cara, tinha um sonzinho no canto, tinha a maquininha que faz água com gás. Ele falou assim: tudo isso daqui é meu, né? E é aqui que eu uso para me equilibrar. Então, às vezes, a gente está dentro do ambiente de trabalho o dia inteiro e parece que tem que mostrar que aquele ambiente é hostil, que aquele ambiente é frio. E eu olhei nesse cara e falei: pô, olha só que bacana, cara. Ele quase que vive dentro da sala dele. A sala dele exala um pouco desse ambiente de tentar se equilibrar, de ter um lugar que ele tem o prazer dele. Ele falou: cara, tudo aqui é meu, nada disso daqui é da empresa, mas eu trago de casa para eu sempre estar mais equilibrado aqui dentro e fazer o que eu gosto dentro da empresa. Olha que isso pode ser uma dica para você também recarregar a sua energia mesmo dentro do trabalho. E pensar como que eu posso criar um ambiente, né, onde o otimismo floresça, e é importante isso. E às vezes é um café diferente que você leva porque você gosta de um café, ou de um chá, né, do tipo, uma coisa, são detalhes, né? Legal. Vamos falar de resiliência, que eu acho que também está conectado com o otimismo, porque o otimismo me faz ter uma iniciativa, eu estou com uma visão positiva, estou indo, né? E aí, de repente, começa a ter uma dificuldade, aparece um imprevisto, algo que, né, não está indo conforme acordo, e esse otimismo de curto prazo, de pavio curto, né, do tipo pouca pólvora, aquela que, puff, assim, do tipo aquelas bombinhas de ruim, aquelas bombinhas baratas de São João, sabe, de festa junina, aquela que é ruim, aquela que não dura nada. A impressão que me dá isso. E aí, para mim, o otimismo tem que estar conectado, por isso que eu estava falando lá no começo do otimismo realista, mas está com a resiliência de entender que eu vou começar algo e que se eu coloquei uma meta que é realmente desafiadora, eu não posso ter a expectativa de que tudo vai ser fácil e perfeito, porque a meta desafiadora normalmente me leva a sair um pouco da zona de conforto, a testar coisas novas, etc. Então, eu tenho que desenvolver resiliência. E uma das coisas que eu vejo que as pessoas começam a desconectar um pouco de atividades, de processos, de rotinas que dão certo, e começam a só focar em coisa imediatista de curto prazo, porque a pressão, certo? Tipo, e desconecta. Isso, para mim, é algo que eu trabalharia. E outra coisa que eu acho que, para mim, funciona muito bem, e queria saber a tua opinião, é engraçado, porque parece que está desconectado, mas eu gosto muito de estudar alguns assuntos, porque a sensação que eu tenho é que, quando eu estou aprendendo uma coisa nova, eu estou me desenvolvendo, eu estou, de certa maneira, melhorando a minha competência melhora a minha confiança faz com que eu retome o otimismo, mesmo em momentos difíceis e complicados. Porque eu estou dizendo, pô, isso aqui não está funcionando, isso aqui não está dando certo. E aí é incrível como, para mim, às vezes, ouvir alguma coisa, ler alguma coisa, sabe? Tipo, parar para refletir, que é outra coisa que eu acho que é muito importante, esse momento de reflexão, podemos falar sobre isso. Como que você, para mim, é estudar para desenvolver uma competência, certo? Para você, como é que é e que mais você agregaria aqui? Ó, aqui tem um momento gratidão, né? O Raul sempre falou isso. Esse ano eu quero estudar esse assunto, né? Esse assunto podia virar um produto, podia não virar nada, podia virar só um aprendizado. E eu sempre achei isso muito legal. Isso é algo que reconecta a gente, né? Porque hoje em dia está todo mundo tão aprofundado na superficialidade, né? Que acaba de verdade não conhecendo profundamente nada. E as coisas que ajudam a gente a transformar e a ser melhor são as coisas que de verdade mesmo a gente aprofunda. Tem que aprofundar um pouco, sabe? Então esse negócio que o Raul tem de se aprofundar é algo que eu aprendi também com o tempo. E eu acho que é super importante. Por exemplo, assim, eu tenho estudado, eu citei agora há pouco, eu estava falando com o Raul sobre Mais Esperto que o Diabo, né? Alguns livros que falam um pouco sobre a nossa capacidade de projetar um cenário melhor e, projetando esse cenário melhor, conseguir viver dentro de um cenário melhor. É algo que, para a gente que é super racional, às vezes é tão difícil da gente entender. E eu tenho lido alguns livros sobre isso. Livros que eu vou dizer para você, em alguns momentos eu jamais leria, porque eu sou um otimista, eu sou positivo, mas eu falei, peraí, deixa eu entender um pouco mais isso.
Então eu gosto muito desse caminho aí que eu aprendi com o Raul de aprofundar em algumas coisas para que a gente não vire o ano e tudo seja absolutamente igual ao ano anterior, né? Porque é bacana blocar, aproveitar essa coisa e fazer o que eu vou aperfeiçoar esse ano. Então imagina você, se você se dedicar a um assunto para aprimorar esse ano. Cara, você que é uma pessoa inteligente, cara, no final do ano você vai chegar muito melhor. Isso vai te fazer uma pessoa muito mais feliz, muito mais inteligente e podendo ajudar mais os outros num assunto específico. Então, se você fizer isso 10 anos na sua vida, imagina o que pode acontecer, né? Nossa, transforma a tua vida. Eu acho que se você estuda o assunto um ano, você é bem melhor do que as pessoas ao teu lado. Se você estuda um assunto 5 anos, você é bem melhor da tua cidade. 10 anos, você, tipo assim, você vai subindo, assim, sabe? Chega, né? Chega uma hora que é coisa que faixa preta, assim, você vai de faixa branca, faixa amarela, faixa azul, né? Você vai subindo, né? Qualquer assunto, que é a questão da neuroplasticidade. Outro dia eu vi o Seymour Papert, que é um dos pais da inteligência artificial, ele falava justamente sobre essa questão de, se você se dedicar, o problema é que, de novo, a gente tem um otimismo que ele é imediatista. Né? E, então, eu começo a estudar uma língua e quero falar rapidamente. Eu começo a tocar um instrumento, eu quero tocar rapidamente já. E a gente se compara com um ideal, porque aí você está olhando no YouTube, no Instagram, meu Deus do céu, meu filho, por exemplo, começou a surfar. Ele fica vendo o Medina surfando, e aí ele quer surfar que nem o campeão. O negócio é o seguinte, o Medina é o top do top, não tem mais top do que ele, certo? Ganha do Kelly Slater, sabe? Tipo assim, umas coisas assim, são só os caras lá no máximo. E aí você diz, você realmente acha que, né? O que ele estava fazendo, esse moleque, quando ele tinha 4 anos de idade? Ele estava surfando, e com 5, ele estava surfando. Não chegou lá de uma hora para outra, certo? Então, tipo, embasa corretamente, acho ótimo ter essa aspiração, mas lembre de, né, e gradualmente, esse otimismo gradual acho que é também importante, né? Eu fui fazer aula de surf com meus meninos aqui em Florianópolis, né? E aí foi muito engraçado, porque você chega, você quer descer uma onda, e aí o cara fala assim, não, é na espuminha. Aí fala, como que é na espuminha? Ele falou, não, cara, você andar na espuminha já tá ótimo, já tá excelente. Se você conseguir, né? Se você conseguir, tá? Descer uma parede de uma onda é outra história, cara. Vai na espuminha, né, cara? É mais ou menos isso, pô. Vai na espuminha e divirta-se, seja feliz na espuminha, né? Não tem nada de ruim nisso, né? Então acho que isso é super bacana. E também mais uma coisa, né? Aprendendo uma coisa nova, quanto isso reoxigena a gente, quanto isso faz a coisa ficar divertida e, enfim, é bem legal. E para mim seria meio que o outro grande assunto, que é o assunto da coragem do desafio. Eu acho que o otimismo precisa estar direcionado a algo que te faça crescer como ser humano, não só como profissional, mas que desafia como ser humano. E a gente, às vezes, tem que se provocar para isso, porque muitas vezes a gente se olha e diz, cara, se eu for bem sincero, eu estou ficando acomodado. Eu estou começando a repetir. Tem um filme que eu adoro, que acho que todo mundo tinha que ter um grupo de estudos, assim, daqueles que se reúnem para falar, mas é O Feitiço do Tempo, que o cara acorda todos os dias no mesmo dia, né? E repete aquele dia, e aí ele tenta coisas diferentes, ele tenta até se matar. Ele se mata, acho que algumas vezes, mas ele acorda no dia, ele não morre, ele está condenado a viver aquele dia. Tem muita gente que está fazendo isso, então, eu tenho 10 anos de experiência. Campeão, se você tem 10 anos que foi 10 anos iguais, certo? Não é 10 anos de experiência, é 10 vezes a mesma coisa, certo? Então, o otimismo, para mim, é um otimismo que diz, tá, o que eu vou fazer de diferente? O que eu vou inventar, né? E vamos brincar um pouco com isso. E pode ser um desafio de um tempo, né? Às vezes, vou aprender, sei lá, a cozinhar alguma coisa. Ontem, por exemplo, uma pessoa super interessante, de um grupo novo que a gente meio que se conectou aqui, ele falou, porque a gente estava falando de projetos para o ano que vem, e eu né, fui provocá-lo e disse, eu sei que você deve estar com uma ideia diferente, porque ele é um cara bem diferente. Ele falou, você sabe, Raul, que eu queria ir para Papua Nova Guiné, porque tem algumas comunidades lá, né, que não foram tocadas ainda. Elas são primitivas puras. E eu quero passar um tempo lá para entender essa conexão com o ser humano. E eu fiquei olhando e dizendo, cara, que louco isso! Ele quer passar 2 semanas em Papua Nova Guiné, no meio das tribos aborígenes lá. E eu falei, caramba, não é a minha praia, né? Literalmente não é a minha praia, pelo menos por enquanto não seria isso. Mas a Marília e eu estamos dizendo, vamos para a base do Himalaia, né? Porque o Marlos tirou fotos de Katmandu e não sei o que. Eu falei, putz, que coisa legal, isso deve ser um programa. E você chega lá, é outro mundo, é que nem, sabe, ir para Tóquio, certo? Eu tenho certeza absoluta que visitar o Japão isso é um troço maluco. Eu me lembro de ter feito a trilha Inca,
né? E vendo lá no Peru, e você sai de Cusco e chega em Machu Picchu, e depois você diz, meu Deus, o cara construiu isso aqui à mão, sabe? Tendo uma visão diferente do ser humano e de você olhar. E eu tenho uma coisa que eu gosto muito, às vezes, de sentar na frente do mar ou no topo da montanha, mas aí é de noite no céu estrelado, e de você olhar e se sentir pequeno, sabe? Do tipo, de cair a ficha de que, né, tipo, a gente não é tão importante, a gente não é tão grande assim, mas é engraçado, porque isso não me desmotiva. Isso diz, na verdade, isso aqui é uma mega oportunidade que me deram. O que eu vou fazer com ela? Né? O que eu vou fazer com... Eu sempre gosto de contar a história do Dani, que ele chegava com o calendário, tirava as folhinhas do calendário, né? Tipo, e você tem tantas folhinhas. O que você está fazendo com essa folhinha? Essa é uma reflexão super importante para mim, porque a gente, como tem muitas folhinhas, né? A gente não cuida delas, né? Se lembra uma vez que a gente estava trabalhando lá no call center, eu me lembro que a gente tinha uma gerente que cuidava de renovação de assinaturas, que chamava Carla, e a gente estava dando para as meninas do call center a folha toda de todas as calls para que elas tinham que fazer no mês. E elas passavam por toda aquela lista em 8 dias, 10 dias, e começavam a reclamar, preciso de mais lista, acabou a lista. E a gente falou, não, então vamos começar a fatiar, nós vamos ter as ligações do dia. Aí ela cuidava daquilo, porque ela sabia que era aquilo. E para mim as horas, o tempo, o dia está muito parecido, assim. Tipo assim, deram para a gente todos ao mesmo tempo, e a gente não sabe mesmo quando que vai, né? A Marília e eu, a gente tem pensado muito quando que foi a última vez que aconteceu alguma coisa. Que às vezes você não se lembra. Qual foi a última vez que eu tirei o Dani ou o Rafa dormindo do carro? Eles são maiores do que eu. Se hoje, provavelmente, a maior probabilidade de alguém dormir no carro sou eu e eles, né? Tipo, ele, né? Mas, então, tipo, qual foi a última? A gente não lembra, porque a gente não parou para prestar atenção, não parou para valorizar. E esse momento de virada de ano, começo de ano, de planejamento, essa visão otimista de tudo, para mim, envolve muito disso. E veja que a gente não está falando só da área comercial, porque o otimismo, na verdade, começa na pessoa, no ser humano, e depois, né, acaba abrangendo tudo. Mas essa pegada de você começar a valorizar e dizer, espera aí, eu estou num trabalho, eu tenho trabalho. Eu estou com desafios, eu tenho desafios. Pô, tem um pouco, mas você tem cliente, sabe? Do tipo assim, você tem comida, tem, sabe? Do tipo, aqui os meus dedinhos, eu consigo mexer. Isso deveria te empoderar para dizer, cara, o que eu posso fazer? E lembre que, para mim, o principal de tudo do otimismo é como eu posso melhorar a vida de alguém, como eu posso tocar, como eu posso ter um impacto mais positivo. Porque senão a gente começa a pensar na gente, a gente quer sucar, né? Do tipo, né? Quem que vai me elogiar? Quem que não chega na tarde? Digo, campeão, quem você elogiou a última vez? Né? Do tipo, se você quer ser amado, ame primeiro. E o otimismo, para mim, é muito isso. Pratique isso. Me empolguei aqui, Marcelo, vai. Cara, se empolgou maravilhosamente bem, Raul. E eu acho que é o seguinte, o que a gente está falando... Esse podcast, esse episódio, especificamente, a gente começou falando de otimismo. Cara, o que nós vamos falar sobre isso? E eu acho que a gente está falando uma coisa super importante, assim. Se a sua vida não está te motivando e você não está conseguindo achar razões, o Raul falou algumas razões super simples, né, cara? Porque a gente tem muita coisa, muito mais para agradecer do que para pedir, né? Todo mundo que está nos ouvindo aqui tem muito mais para agradecer do que para pedir, ainda que é problema, porque todo mundo tem problema. O que a gente está fechando esse episódio dizendo o seguinte, cara, se você não tem razões, se você não tem desenvolvido uma visão positiva da sua vida, se você não tem desenvolvido hábitos que te ajudem a ter uma energia mais alta, se você não estiver exercitando agradecer as coisas boas que você tem, você não vai transmitir otimismo, e esse otimismo que você transmitir vai ser plástico e ele vai abrir um buraco dentro de você, porque de verdade o otimismo acontece quando a gente vivencia isso, quando a gente de verdade agradece, quando a gente olha e fala, pô, o que eu vou fazer de diferente, o que eu estou investindo para melhorar, para aprender, para cultivar, para agradecer, para ensinar. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso de verdade, o otimismo acaba sendo exalado pela gente. Todo mundo tem preocupação, todo mundo tem problema, e põe isso numa prateleira que está lá, isso daí todo mundo vai ter que resolver. Agora, a visão positiva do que a gente tem para viver e da vida que a gente tem e do que a gente tem para transformar e para transmitir para as pessoas, isso, cara, se você não tiver isso lá dentro de você, vai ficar uma coisa plástica e em algum momento isso vai cobrar um preço muito, muito alto de você. Então você só vai conseguir exalar otimismo e transmitir otimismo para sua equipe, para sua família, para os seus filhos, se você de verdade construir hábitos e construir desafios, né, intelectuais, de viagem, de tudo isso que faça você olhar e falar, pô, que barato que é essa vida, que legal que é. E às vezes são coisas mínimas, né? Pode ir lá para
lá para Nova Guiné, né? Ou pode ir do lado da sua casa fazer uma caminhada de 50 quilômetros no final de semana. Coisas que te desafiem, que façam ter uma visão mais positiva da vida e do mundo, enfim, e aí transmitir isso para todo mundo que está em volta de você. E lembrar justamente porque a gente está aqui, nós estamos aqui justamente para ajudar a nossa equipe a resolver problemas, as pessoas resolvendo para nós, é isso. Quando eu fico sempre, quando eu começo a ficar meio mal-humorado e cansado nessas horas, eu fico vendo as pessoas me trazendo esse tipo de coisa e vendo como se fosse uma dádiva sendo entregue. Eu reposicionei isso na minha cabeça, sabe? E é engraçado, porque na minha cabeça eu vejo um pacote brilhando dourado, a pessoa carregando, sabe, do tipo, trazendo uma coisa para você, que realmente, né, se você não olha com o olhar correto, você pode achar aquilo uma pedra, né? Mas não né? São potenciais diamantes aqui, então trabalhe isso. Então você que é líder, lembre de trabalhar isso primeiro em você, lembre de trabalhar isso com a equipe, lembre de transformar toda a situação, né, toda dificuldade. Tem uma frase dos estoicos que diz que o obstáculo é o caminho. Então, tipo, como que eu transformo isso aqui em algo positivo? Como que eu inverto? Como que eu aproveito? Outra coisa, lembre que tem sempre algo funcionando, certo? Então, quando o Marcelo falou temos mais coisas para agradecer do que geralmente tem mais coisas funcionando do que não, só que a gente está prestando atenção nas que não estão. Então, vamos comemorar e vamos, né, aproveitar e vamos trazer para cima e estimular mais coisas positivas e boas das coisas que estão funcionando. Eu tô a 85, 90% da meta. Você está comemorando os 85, 90, vendo que está funcionando ali, ou você só está reclamando dos 10% que estão faltando, né? É a ponta do iceberg. O tempo inteiro o iceberg é mais profundo para baixo, não para cima. Então, tipo, lembre de aprofundar, que você vai encontrar, e aí reforça o teu otimismo da tua equipe, tá bom? Campeão, campeã, fantástico 2024 para você, grande ano para você. Compartilhe com a gente, né? O que te traz otimismo, qual que é a tua visão para o teu futuro. Vamos fazer esse trabalho junto com a tua equipe de trazer essa energia, né? Vai ser um ano cheio de desafios. Que bom, que bom. Aquela história que o Ayrton Senna torcia para que chovesse, torça para que chova, que aí os bons é que aparecem. Nós somos bons, é por isso que você está aqui com a gente, tá bom? Grande abraço, obrigado, feliz ano novo. Tchau, até a próxima.